Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre notícias no entorno da nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 25 de maio de 2024, segunda-feira. É sempre bom a gente ter um rescaldo do final de semana para ver o quanto isso aí pode vir a repercutir dentro da Bolsa, já no início e também ao longo da semana. Vamos falar aqui sobre o Brasil, que está dando muito errado, os reflexos, como eu disse, na Bolsa de Valores, alguns impactos aí no entorno do agro que pode refletir no segmento de seguros e uma das elétricas que faz parte da nossa carteira, que está dentro de um processo de distanciamento em relação de preços, né, da ação, em relação a onde foi feito aquele negócio que praticamente é uma fusão, a AS Brasil e a Auren, e vamos dar uma olhada, uma interpretação se foi ou não um bom negócio para a nossa carteira. Eu vou começar aqui por essa reportagem do Seu Dinheiro. Veja que ela é assinada pelo editorial Estadão Conteúdo e é do dia 25 de maio de 2024, portanto é uma reportagem do sábado. E o que diz aqui? Ó, as más notícias de Campos Neto, que refletem aqui nos seus temores fiscais, juros nos Estados Unidos e a própria credibilidade, estranho isso aqui, depois é interessante olhar isso mais de perto, do Banco Central, que vem dificultando o combate à inflação. Será que é só isso? Precisamos dar uma olhada. Esses comentários foram feitos por Campos Neto na tarde da sexta-feira, lá no dia 24, e fizeram tanto o dólar e os juros projetados subirem. Aqui está falando em juros futuros. Essa foi uma reunião intitulada aqui Seminário, que foi promovido pelo Instituto Brasileiro de Economia e da Fundação Getúlio Vargas. E aconteceu no Rio de Janeiro. Então eu estou indo para as partes principais aqui para a gente não perder muito tempo, que é uma das questões, é por que as projeções de inflação sobem, segundo o presidente do Banco Central. E ele elenca três questões aqui, que ele chama de tema. O tema da política fiscal, que vem se deteriorando, inclusive já até houve um aumento do déficit fiscal projetado pelo governo para o final do ano. Isso foi logo depois que o ministro da Fazenda compareceu na Câmara dos Deputados para então ser, de alguma forma, sabatinado. Tem um lado aqui, que é o lado das redes sociais, coloca ele como lacrando para cima daqueles deputados da oposição. Na minha visão, eu acho que ele lacrou muito, mas ele não apresentou nenhuma solução para essas questões no entorno da sua pasta, o Ministério da Fazenda, inclusive o aumento do próprio déficit. Então foi muita lacração de rede e pouca solução para o conjunto real do Brasil. Se você olhar, e mesmo assim em termos de cortes, né, do que é publicado, porque nas perguntas, aquelas relevantes, significativas que foram feitas, para mim o ministro saiu muito mal, muito ruim, me passou a ideia de ser desqualificado, despreparado. Eu já tinha pensado nisso aí há muito tempo e só refletiu o que eu imagino sobre esse ministro. Também aqui o presidente do Banco Central chamou o tema do externo e está se referindo aqui à questão da política de juros da economia dos Estados Unidos, que alguns acreditavam que ia ceder, não cedeu, e até, de alguma forma, além de estender os juros atuais, existe até agora um segmento, ainda que pequeno, de que possa aumentar esses juros. Aparentemente parece que vai continuar na mesma batida, só que por mais tempo. E também chamou aqui a atenção, a minha pelo menos, para o tema da credibilidade do Banco Central. Ao que será que ele pode estar se referindo aqui? O fato é o seguinte, em novembro é preciso mudar o presidente do Banco Central. Então vai entrar agora alguém escolhido pelo governo, já está lá, trabalhando no entorno, aprendendo, está como conselheiro, mas, na verdade está como diretor, mas logo em seguida, né, dentro dessa preparação para assumir, onde agora as políticas não poderão mais ser imputadas a um terceiro. A meu ver, essa confusão que existe ali entre governo, as principais cabeças do governo, como por exemplo o presidente de partido, e que fazem muitas críticas ao presidente do Banco Central, e do outro lado ele faz essas colocações. Para mim isso aí é mero teatro, porque eu acho que isso aí é tudo cartada jogada. Afinal de contas, o próprio presidente, quem faz a política da meta de inflação é o próprio governo. Então ele muda a hora que ele quer, por que ele não muda? Então fica essa confusãozinha, esse conflito, e lá no final das contas,
simplesmente as coisas não saem do lugar, se presta muita atenção nisso e não aquilo que de fato vem acontecendo com a nossa economia. Então veja que aqui ele fala em ambos os casos porque estava fazendo um comentário antes acima, mas o importante aqui é que as projeções ficaram mais distantes desta meta aqui de 3%. Na realidade o governo sabe que vai extrapolar essa meta. O presidente do Banco Central também sabe e todo mundo lá no final meio que concorda com isso, porque senão eles tomariam outra medida e tomando outra medida seria uma sinalização negativa para o próprio mercado. E o mercado é mais um dos entes que imputa descredibilidade para o governo. E aqui, em eles mantendo nisso, e o governo e o mercado já percebendo que o Banco Central, de certa forma, só faz jogo de governo, é daí que vem a descredibilidade, que eu acho que é isso que o presidente do Banco Central está falando. Como é que foi a reação dos mercados? Feitas no meio da tarde, as declarações do presidente do Banco Central reforçaram o movimento de alta dos juros e do câmbio. Então, subiu o dólar e também os juros futuros. Depois de passarem a metade do dia em queda, os contratos de juros inverteram o sinal e começaram a subir. E aqui, ao que ele está se referindo, veja que são as taxas de contratos dos depósitos financeiros, o DI, que é o que comanda ali aquelas aplicações que você faz, principalmente dentro da renda fixa. E veja que aqui ele está falando para janeiro de 2025, e é curioso porque para janeiro, veja que a taxa de juros está em quase 10%, na verdade subiu, passou aqui de 10,39 para mais de 10,4. Então, nos juros futuros, eles estão trabalhando com 10,4. E hoje, a taxa de juros está em 10,5. E antigamente, você lembra que a previsão era chegar a 9. Isso aí tudo vem mudando gradativamente. E veja aqui o DI para 2027 já passa aqui para 11,08. Claro que daí o cara tem que computar o tempo e mais o risco. Então, ele saiu de 11,08 para 11,35. O movimento também refletiu na postura mais conservadora do mercado, já que será feriado no EUA, nos Estados Unidos. Hoje, segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos. Então, os caras, vamos ficar aqui mais jogando na retaguarda, fica assim por enquanto, porque afinal de contas, pelo menos lá nos Estados Unidos, a gente não tem muito o que fazer, já que vai ser feriado e não vamos poder acompanhar como as coisas vão se dar. O fato é que, no relatório Focus, que eu sempre trago aqui no mercado, esse aqui no caso foi da última sexta-feira, a informação sai na sexta, a publicação é na segunda-feira. Então saiu no dia 24, a publicação no dia de hoje, dia 27. Então veja aqui que a inflação ela sai de 3,80 para 3,86, que é a projeção de hoje para o final do ano, como ela deve estar. E a taxa Selic permaneceu aqui igual em 10%. Na toada que as coisas vão, pode ser, inclusive, que isso aqui venha aumentando ali gradativamente à medida que não se colha mais informações positivas do governo. Saltando aqui para Bloomberg Linha, também achei interessante isso aqui, veja, é uma reportagem assinada por Juliana Estigamba e ela é de sexta-feira, do dia 24 de maio de 2024. E aqui diz o seguinte, dívidas das 10 maiores recuperações judiciais do agro somam 5 bilhões. Segundo especialistas, o número de pedidos de recuperação judicial deve subir nos próximos meses. E a reportagem segue por aqui. Depois de anos de bonança ininterrupta, a crise chegou ao agronegócio. E os efeitos aqui são causados pelo El Niño, combinado com a inflação, de novo, tocamos na inflação, dos insumos, queda de preços da commodity, ou seja, então está mais caro para fazer a produção, é isso que está dizendo. Uma produção que está saindo à venda mais barato. E também juros elevados persistentes criaram um cenário adverso para o setor, que deve enfrentar um avanço do número de recuperações judiciais no ano de 2024. Claro que a gente está falando do agro. E por que eu estou tocando no agro? Porque o agro é o motor da economia brasileira, é o mais influente no PIB. Então, se o cenário se mostra dessa forma, eu até agora não entendi por que ainda não fizeram uma revisão do PIB. Mas, de qualquer forma, eu estou trazendo a informação.
as 10 maiores dívidas da empresa do setor, que já estão em recuperação judicial atualmente, no país somam 5 bilhões. Há uma perda de valor de mercado, há uma perda de valor no mercado de commodities, ou seja, está mais barato, e além disso, o agronegócio é cíclico. Estamos num ciclo de baixa. Quem está comentando aqui é um dos especialistas ouvidos. E aqui, sempre que me perguntam aqui no canal o que eu acho das empresas, já perguntaram do agro, do segmento de minerais metálicos, todos esses segmentos, setores que trabalham com commodities, a gente sempre precisa entender, eles são setores cíclicos. Então, eles têm esse ciclo de alta e de baixa. E agora está chegando uma baixa. Aqui eles reputam tudo que vem acontecendo a efeitos da pandemia, da guerra na Ucrânia e as condições climáticas, segundo, né, a análise dos processos. Ou seja, quem está colocando lá, quem está levantando a recuperação judicial ou, né, solicitando, eles, nos processos, eles acabam dizendo os motivos disso. Então, essa reportagem foi lá e pesquisou esses processos e viu, olha, o que eles mais citam são essas questões. Então, aqui tem as empresas, né, afetadas, as duas mais afetadas. Esperafico Agroindustrial tem uma dívida aqui de 1 bilhão e 70 milhões. A usina Maringá com 1 bilhão e 20 milhões. E tem outras empresas aqui que eu vi citando, né, Elisa Agro, usina açucareira, essa aí está em torno de 600 milhões. E o que fez lá atrás o agro estar positivo, cerca de 2 anos atrás, foi exatamente a alta dos preços da commodity, como soja, milho e algodão. E, evidentemente, né, que os insumos naquela época também estavam em melhores condições. Se nós voltarmos lá atrás, muitas empresas acabaram por tomar dinheiro emprestado no período da pandemia, etc. e tal, porque os juros que estavam lá atrás, principalmente aqui os nominais, eles estavam muito baixos. E aí, claro, foram fazendo os investimentos. Acontece que depois da pandemia deu aquela subida dos juros, foi a 13,75, e claro, né, como a forma como eram contratadas, esses empréstimos foram contratados, ele levava em consideração os juros da nossa economia. Quando eles estouraram, agora as prestações começaram a ficar maiores para serem pagas. No entanto, como a gente viu, o que aconteceu do outro lado? Diminuição do preço das commodities e aumento dos insumos. Claro, ficou o cenário ideal para que o agro então caísse nessa baixa que está atualmente. E dentro do contexto que nós estamos atualmente, principalmente decorrente da elevada inadimplência, que a gente verifica aqui trimestralmente, então é bem provável, né, que os bancos, tanto de governo, quaisquer outros bancos, eles não vão conceder empréstimos para empresas que tenham esse tipo de problema, que estão ali muito atravancadas. Portanto, não vai fazer muito sentido para os bancos e as empresas, claro, elas caem em dificuldade. Dessa forma, a expectativa é um aumento das recuperações judiciais, que eles acham que pode vir a se intensificar por conta aqui da queda de produtividade e também o efeito do El Niño e a inflação, que eu falei agora há pouco, dos insumos. E veja que aqui embaixo ainda tem mais um comentário, porque a crise que a gente vê capaz de se estender a vários segmentos do agronegócio. Então nós temos a possibilidade de ter dois tipos de impacto aqui. Na concessão dos créditos do rural, dos bancos, por exemplo, que fazem parte da carteira, isso faz reduzir as margens no final, e também, em muitos casos, ali a gente viu o El Niño e outras questões que têm um caráter mais natural, impactando no segmento de seguros e até as empresas, quando entram em recuperação judicial, evidentemente que elas não vão contratar seguros, porque elas não vão fazer as suas produções, não vão fazer o seu plantio. E no final aqui abordando a questão
da nossa carteira. Então nós temos a AES Brasil na carteira, veja que a ação aqui ela vai a R$ 11,16 no dia de hoje, agora é 1h35 da tarde, ela cai 0,09, ela vem estável, mais ou menos por esse valor, desde o final da semana passada. Por outro lado, a Auren, ela vem num crescente aqui a R$ 12,21, já subindo 0,58 no dia de hoje. Precisando lembrar que, no caso, a Auren, ela termina como compradora da AES Brasil, mais ou menos, estou falando por cima, né? Uma combinação de negócio com a AES Brasil, e eu já tinha conversado sobre esse assunto, então não vou voltar nos detalhes, mas o fato é que quem for acionista da AES Brasil, dentro dessa combinação de negócio, vai poder fazer uma dessas 3 opções que nós temos aqui. Se optar aqui pelo número 3, a opção número 3, então você vai receber, ou seja, em cash, R$ 11,55 por ação, certo? Consequentemente, esse valor aí está melhor do que o valor que está a cotação da AES Brasil, conforme a gente viu agora. Então é algo para você ficar de olho. Se você optar pela opção número 1, o que vai acontecer é que, como é que ficou estabelecido o negócio? Que uma ação da Auren vale 0,76 de uma ação da AES Brasil. Então esse é o fator de multiplicação. Só que não existe a possibilidade de conversão total de ações. Então você pode, aqui no caso da opção número 1, receber 90% em ações e 10% em valor nominal. O que significa? Que você pega o número de ações que você tem, o número total, e multiplica por esse 0,68, que é 90% desses 0,76 aqui. Então é só fazer a multiplicação direta. E se você quiser saber o quanto você vai receber em valor, que são os 10% restantes, você multiplica aqui por R$ 1,15, que é exatamente 10% de R$ 11,55. Então você vai saber o que você vai ter em termos de ações e o que você vai receber em valor. Você pega daí o que você vai receber em número de ações, porque você multiplicou por 0,68. Eu tenho 1.000 ações da AES Brasil. Então, quando você multiplica por 0,6861, você vai receber 686 ações. É isso. Então você vai pegar 686 e multiplicar pelo valor que a gente viu agora da ação. Está em torno ali de R$ 12,20. Isso vai dar um valor para você. E depois você vai pegar o número total de ações que você tem. Você tinha 1.000 e você vai também multiplicar por 0,686. Perdão, não vai multiplicar. Você vai multiplicar por R$ 1,15 aqui aproximadamente. Portanto, você vai receber R$ 1.155. Você vai pegar os R$ 1.155 e vai somar com o resultado de multiplicar as 686 ações da Auren pelo valor da Auren, R$ 12,20. Somando tudo, você vai ver qual o resultado final em valores. E aí você vai saber se o que você tem hoje em ações, você ganhou ou perdeu com o negócio. A última das opções que você tem é meio a meio. Então, 50% em ações da Auren e 50% em valor em moeda. Então, basta você multiplicar para saber quantas ações você vai receber por 0,38. Então, se você tem 1.000 ações, você vai receber 381 ações da Auren. E se você quiser saber o quanto você vai receber em valor, você multiplica 1.000 por R$ 5,77, ou seja, você vai receber aproximadamente R$ 577. Quando você multiplicar as ações que você vai receber, 381 pelo valor da ação atual da Auren, que é 12,20, você vai ter um valor e você vai somar com os 567 que você vai receber em moeda corrente. E assim você vai saber se tudo que você investiu, como isso retornou para você, se você ganhou ou perdeu em termos de valores financeiros. Para fins aqui da nossa carteira, tem perda. Tem uma perda até interessante. Nós vamos, em princípio, ficar com a opção número 1. Não vi ainda por quê. E além disso, mas parece que dentro do contexto
em financeiro vai ser a melhor opção por enquanto. Depois eu vou analisar de forma mais aprofundada. A opção do meio não é uma opção muito boa. O que significa isso? Que até aqui a AS Brasil não foi um bom negócio para a nossa carteira, mas isso, o que acontece? Como investidor, a gente sabe que se está sujeito a isso. A gente não vai acertar todas, por isso que a gente tem uma diversificação ali dentro da carteira. Porque dentro do contexto como um todo, dentro das compensações que ocorrem, na verdade essa aí foi a única perda que a gente teve na carteira até agora. Mas nas compensações é isso que faz então nós termos um crescimento que inclusive é acima da bolsa de valor, do mercado e da taxa Selic e também da inflação. Nós ganhamos de todos, eu já mostrei aqui várias vezes, a gente fica acima de todos, porque lá na comparação, né, uma acaba compensando a outra. Esse aí não foi um negócio bom que foi feito aqui na carteira. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.